began to lose control. We're playing those mind games together, living life in peace. Após a morte do ex-Beatles John Lennon, em dezembro de 1980, aos 40 anos, chocando o mundo por ser um dos maiores cantores da época, Elton John lançou uma canção em homenagem ao cantor, intitulada Empty Garden, Jardim Vazio. Em 8 de dezembro de 1980, na cidade de Nova York, na frente do edifício Dakota, uma das maiores lendas da música foi assassinado. Enquanto John Lennon voltava do estúdio de gravação, prestes a entrar no prédio onde morava, o cantor recebeu 4 tiros nas costas de Mark David Chapman, que era um fã obcecado do artista. E o mais bizarro é que o assassino tinha pedido um autógrafo ao cantor horas antes de cometer o crime. John morreu no hospital devido aos ferimentos. Caso queira ver tudo sobre esse caso que parou o mundo, tem um vídeo aqui no canal, link na descrição. Elton John e John Lennon eram amigos próximos, com uma relação que se estendia da música à vida pessoal. Eles chegaram a colaborar em estúdio, e Elton chegou a tocar com Lennon em seu último show no Madison Square Garden, em 1974. Mr. John Lennon. Whatever gets you through the night is alright, it's alright. What happened here as the New York City... Em 1982, Elton John lança o álbum Jump Up, e neste álbum contém a canção que homenageia seu amigo morto 2 anos antes, Empty Garden. A letra foi escrita por Bernie Taupin, que usa o termo jardim vazio para expressar a perda e a saudade da ausência de Lennon. Levando a música para o lado da metáfora, o jardim também pode ser interpretado como uma referência ao local do último show de Lennon com Elton John, o Madison Square Garden, tornando a música ainda mais pessoal e emocionante. John Lennon é considerado pela letra da canção como um jardineiro, que tirou as lágrimas e cultivou uma boa colheita, que simboliza seu impacto positivo, emocional e artístico. Num trecho da música, Elton John canta "É engraçado como um inseto pode causar tantos danos aos grãos". Claramente ele se refere a Mark Chapman como o inseto. E o grão representa a influência de Lennon, seus fãs e o mundo afetado por sua morte. Uma das faixas do álbum branco dos Beatles de 1968 é Dear Prudence, e foi dessa canção escrita por John Lennon que saiu o refrão da música em sua homenagem. Elton John, ao chegar no ápice da música Empty Garden, repete várias vezes a pergunta "Can't you come out to play?", que significa "Não consegue sair para brincar?". Essa frase que está na música Dear Prudence dos Beatles aqui funciona como um apelo desesperado por Lennon retornar, seja à vida, à música ou ao palco. Elton ainda diz: "Eu estou batendo, mas ninguém responde". Lembrando que em 73, Elton John novamente, ao lado de Bernie Taupin, lança a balada Candle in the Wind, em homenagem à atriz Norma Jean, que talvez você conheça por Marilyn Monroe. Porém, a música ganhou nova fama e significado em 1997, quando foi reescrita como tributo à princesa Diana. A versão de 97, conhecida como Candle in the Wind 1997, tornou-se um dos singles mais vendidos de todos os tempos.
Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You are the grace that plays to serve. Empty Garden é um tributo metafórico a John Lennon, usando o jardim, um espaço simbólico e real, como símbolo de sua presença perdida. Lennon é representado como um jardineiro cuidadoso cuja morte, como uma praga, destruiu tudo o que cultivou. Elton John inicialmente hesitou, temendo que seria cafona fazer um tributo, mas mudou de ideia ao ler a letra sensível de Taupin. Por seu caráter profundamente pessoal e doloroso, a música foi rara nas apresentações ao vivo de Elton, especialmente após 1982. Ele afirmou que cantá-la trazia lembranças muito dolorosas de seu amigo.